Tudo bem? Hoje a gente vai comentar uma questão sobre Habermas. Então vamos lá, vamos ler o texto. O conceito de democracia, no pensamento de Habermas, é construído a partir de uma dimensão procedimental, calcada no discurso e na deliberação. A legitimidade democrática exige que o processo de tomada de decisões políticas ocorra a partir de uma ampla discussão pública, para somente então decidir. Assim, o caráter deliberativo corresponde a um processo coletivo de ponderação e análise, permeado pelo discurso, que antecede a decisão. A pergunta é: o conceito de democracia proposto por Habermas pode favorecer processos de inclusão social? De acordo com o texto, é uma condição para que isso aconteça, e aí há 5 alternativas. Ora, qual é a ideia do Habermas? Ele é um sujeito que tenta construir uma ética do discurso, em que o debate, a discussão racional, livre, honesta das questões deve ser feita para que funcione um sistema democrático. Então vamos lá, vamos começar pela alternativa A. Segundo aquele texto, o Habermas está defendendo uma participação direta periódica do cidadão. Ora, qual é o problema aqui? A palavra periódica. Justamente porque o Habermas está tentando resolver os problemas da democracia através da ética do discurso, é preciso que as pessoas, os cidadãos, participem do debate público e racional. É necessário. Sem uma discussão ampla das questões que nos interessam, não vai acontecer. Então não pode ser uma participação periódica. De vez em quando, pessoal, vamos discutir aqui, você vem e participa. Não, tem que ser constante, tem que fazer parte da vida do cidadão a discussão pública das questões. Então não pode ser não pode ser, de vez em quando eu vou lá e penso a questão. Não funciona dessa maneira. Então não é A. Já a alternativa C diz que o Habermas defende uma interlocução entre os poderes governamentais. Ou seja, é como se o Habermas estivesse dizendo: quem é que resolve as questões da cidade? Quem é que resolve os problemas da democracia? Ora, o pessoal do governo. O ministro X discute com o ministro Y, que discute com o ministro Z. Esses ministros todos, eles são os responsáveis por resolver na sua vida, eles que façam o seu trabalho. É isso? Claro que não. É evidente que não. Na verdade, todo o trabalho do Habermas é para pensar quais são as possibilidades, quais são os procedimentos necessários para que o discurso racional se efetive, para que as pessoas consigam discutir os problemas que são importantes para a vida delas, os problemas políticos que são relevantes, de modo racional, para que cheguem em algum lugar, para que consigam resolver esses problemas, para que cheguem a um consenso racional. Esse é o esforço do Habermas. Então não faz nenhum sentido dizer que o Habermas está dizendo que o pessoal do governo resolve. É claro que não. Todo cidadão deve participar desse debate racional. Então isso aqui é uma completa tolice. Então vamos lá, alternativa D agora, que diz que a eleição de lideranças políticas com mandatos temporários. Ora, é como se a gente estivesse dizendo aqui nessa alternativa que o Habermas sustenta que todo o processo democrático ele se efetiva na prática quando tem o período de eleição, a pessoa fala: não, deixa eu pensar sobre política, deixa eu pensar sobre as propostas dos candidatos. Aí a pessoa vai lá, está fazendo democracia, está participando do debate naquele momento e depois, para. Fica mais 3 anos e meio sem pensar em política. É isso? Evidentemente não. Claro que não. O Habermas propõe é que as pessoas participem efetivamente a todo o tempo do debate racional sobre a política. É claro, se você não tiver todo esse processo de argumentação, de argumento aqui, argumento ali, para que você chegue a um consenso, o processo deliberatório vai ser uma bobagem, vai ser uma fantasia. Então precisa ocorrer esse debate para que ele seja bem feito. Então não é a cada 4 anos as pessoas fazem política. Evidentemente não é a alternativa D. Já a alternativa E diz que Habermas defende o controle do poder político por cidadãos mais esclarecidos. Puxa, essa daqui, se você marcar essa, rapaz, o que a alternativa está dizendo? Que o Habermas supostamente defende que deixa que a política, quem é mais esperto, quem é mais inteligente, decide. Você não precisa nem ler, essa alternativa é tão absurda que você não precisa nem ler o texto da questão. É claro que não, não é? O Habermas não está defendendo uma coisa dessa, porque isso é uma tolice. Evidentemente.
Se você quiser que o negócio funcione, vai ter que ser um debate racional, sincero, com o coração voltado para discutir argumentos verdadeiros, sem ficar com falácia, sem ficar com tentando tapear o seu amiguinho. Não pode ser assim. Para que dê certo, vai ter que ser um discurso racional, muito bem feito e com participação de todos os cidadãos. É evidente. Você não pode deixar a política na mão de meia dúzia de pessoas. Então, claro que não é alternativa aí. Só sobra, portanto, o debate livre e racional entre cidadãos e Estado. O que é exatamente o que diz o texto da questão. Isso aqui é quase como que o texto resumido numa frase. É isso que ele defende, o Habermas. Que haja um debate livre, claro, as pessoas têm que ser livres, que ele seja racional, porque se não for racional não chegaremos a nenhum lugar. Não é possível conversar se as pessoas não falam a mesma língua, e a razão é esse campo comum entre as pessoas, e o debate deve ser a todo tempo entre cidadãos e o Estado. Não é o presidente que manda, não é o primeiro-ministro que manda. Todas as pessoas decidem sobre sua vida, evidente. Não é possível imaginar que o Habermas defenda que a hora que alguém que não é você decida sobre sua vida. Claro que não. Então a única alternativa que faz sentido aqui é a B. Aliás, uma questão muito simples. Você lê com atenção e o texto nem é muito complicado. Você lê com um pouquinho de atenção, bum, só pode ser a B. Fácil, não é? Tranquilo. Então semana que vem a gente discute uma nova questão. Até lá!